Esse capítulo, essa história é realmente um texto bíblico para uma reflexão profunda. Olha só, nós vamos ler todo ele. Ele fala assim, ó: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu prontamente: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. No versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Abraão e Sara nunca tinham tido filhos. Deus ele tornou o ventre de Sara fértil já lá perto dos 90 anos, ou com 90 anos. Eu sei que ela tinha uma idade bem avançada. E ela concebeu Isaque. Aí você imagina um casal que deseja tanto ter um filho, que almeja tanto ter um filho. Aí Deus vai lá e dá. E quando aquele filho está formoso, quando aquele filho está bonito, né? Você está com orgulho, você fala: olha, meu filho vingou, como dizem os antigos, né? Está bem criado. Aí Deus chama e fala: eu preciso que você me ofereça o teu filho no holocausto. Eu quero o teu filho no holocausto. Traz ele para mim aqui no monte e sacrifica ele. Abraão era um ser humano igual a nós. O que você faria numa situação dessa? Né? Olha aqui, continuando. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Vamos até aqui. Olha a fé deste homem. Isaque não sabia que ele estava indo para ser sacrificado em holocausto. E ele pergunta para o pai: pai, nós já temos o fogo aqui, nós já temos a lenha, né? Nós já estamos levando os acessórios. Mas cadê o cordeiro? E olha a resposta dele. Ele fala assim, ó: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Olha a situação em que ele se encontrava. E ainda assim, com o coração partido, que eu tento imaginar a situação desse pai, e com certeza ele estava com o coração arrebentado. Mas a fé dele permaneceu ali firme. Deus proverá. Quando ele fala Deus proverá, é que a certeza dele era tão grande que Deus queria o melhor para ele e para o filho dele, que ele não viu a situação. Ele não olhou aquele problema ali naquela razão humana. Eu vou ter que chegar lá, vou ter que colocar meu filho lá, vou ter que partir ele no meio, sacrificar, derramar o sangue dele para Deus, e eu vou ter que presenciar toda essa situação. Como que eu vou fazer isso? Ele não ficou lá na casa dele chorando e nem lamentando. Ele seguiu, ele obedeceu, ele prontamente obedeceu. E quando o filho questionou, ele falou: filho, deixa, Deus proverá. Entendeu? E muitas vezes, a gente, por tão pouco, por uma situação tão banal, a gente faz um problema tão grande e fica ali parado, olhando aquela situação, se sentindo impotente, se sentindo frágil diante da situação, sendo que Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, o dono de tudo. E basta você ter
sua vida na cruz, justificando os seus pecados, justificando os meus pecados, e que hoje nós vivemos pela graça, basta a gente compreender isso e ter isso cravado no nosso coração, que não tem situação no mundo que venha nos abater. Não tem situação no mundo que venha nos abater. Aí olha aqui, ó. Vamos continuar. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como estrelas do céu e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer o seu Isaque. Você veio aqui nessa noite para você sacrificar o seu Isaque no holocausto. E o seu Isaque não é o mesmo Isaque de Abraão. O seu Isaque são situações erradas na sua vida que está te impedindo de ter um relacionamento puro com Deus. O seu Isaque são situações que estão te tirando da presença de Deus. É esse Isaque que você precisa deixar hoje aqui no altar do Senhor. Seja ele uma situação de intriga, seja ele mágoa, seja ele falta de perdão, seja ele vício, seja ele o que for. Esse Isaque você precisa hoje, pela fé, entregar para o Senhor. Amém? E Ele vai te devolver um Isaque restaurado, Ele vai te devolver uma nova vida, Ele vai te devolver a cura, mas você precisa agir pela fé. O que faz a diferença na vida dos filhos de Deus é a fé. Todos são iguais perante Deus, sem distinção. Ele ama todos da mesma maneira, mas a diferença está na atitude de cada um. Porque um alcança a graça do Senhor mais rapidamente e o outro não. Pense nisso. A diferença está na minha, está na tua atitude, está na entrega, está na declaração que você faz, está quando você professa a fé, está quando você diz não e você diz não com convicção. E aí você muda. Amém? A palavra de Deus ela fala assim, ó: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que o Senhor Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele levou os seus pecados na cruz, levou os meus pecados na cruz de forma gratuita. Ele nos justificou perante Deus. Então, o que nos impede de ter um verdadeiro relacionamento com Ele? O que é que está nos impedindo da gente realmente rasgar o verbo e abraçar Ele de fato e de verdade e receber Ele como amigo? Abraão era amigo de Deus. Abraão dialogava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. O que nos impede de viver isso hoje? O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. Ele não mudou e Ele não muda. Dos séculos, passam séculos e séculos e séculos, Ele continua sendo o mesmo Deus. E
E a sua misericórdia, a sua benevolência alcança todos aqueles que têm um coração ensinável, todos aqueles que têm um coração manso e ouvem a sua voz. Então Deus está falando comigo e com você hoje, da mesma forma que Ele falou com Abraão. Abraão, Abraão! E você precisa dizer para Ele, eis-me aqui. E aí arranca o teu Isaac de dentro de você, porque esse Isaac não te faz bem, e joga ele fora. Entrega para Deus, fala, Senhor, leva esse Isaac. Leva, porque esse eu não quero, esse não veio de ti. Entendeu? É para isso que você veio aqui. Para entregar, mas entregar de fato e de verdade. E se você tem estado frio, se você não tem conseguido sentir a presença de Deus, procure olhar dentro de você. Aonde é que você está falhando? Por que está acontecendo isso? Será que você de repente não deixou as questões espirituais de lado e você está vivendo mais pela carne? Será que a tua carne não está falando mais alto? A tua razão humana não está falando mais alto? Porque essa razão humana ela é perigosa, viu? Você tem um monte de justificativa. Você tem um monte de justificativa sempre para não estar no lugar que Deus quer que você esteja. Amém? Eu vou fazer um comentário com vocês, que até é um comentário básico, né? Mas eu preciso falar, porque Deus está me cobrando e eu tenho que falar. Amanhã eu vou viajar, vou sair 4h30 da manhã. E assim, como toda mulher vaidosa, eu tinha planos de arrumar meu cabelo, tinha planos de fazer minha unha, né? E não deu tempo, hoje eu não consegui porque o trabalho foi pauleira, foi correria mesmo. Eu saí da empresa e vim para cá direto. Eu poderia ter ligado para o meu pastor e ter falado para ele, pastor, eu vou viajar amanhã e eu não consegui fazer minha unha, eu não consegui arrumar meu cabelo. Com certeza ele ia me liberar, porque ele está cheio de palavras, né? E Deus usa a vida dele. Mas e aí? E eu? O que é a minha prioridade? É ir viajar bonita, com a unha feita, com o cabelo feito, né? Alisadinho ali com escova? Ou eu estou aqui fazendo a vontade de Deus? Ou eu estar obedecendo a Deus? Vocês entendem a diferença? Eu teria justificativo. Poderia justificar e qualquer um ia me entender. Não iria? Eu vou viajar, vou sair 4h30 da manhã. E olha, gente, se vocês verem, olha a situação. Ó, bate o olho. Tá feio o negócio, tá crítico. Mas eu estou aqui. Eu não consegui ir até o salão, porque Deus falou, é lá que eu quero que você esteja. Essa palavra eu entreguei para você, é você que tem que levar. Glória a Deus. Entendeu? Então a gente precisa aprender a estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. E tudo o que é raiz de pecado, tudo que é raiz de fraqueza, tudo que é raiz de falta de fé, são Isaques doentios na nossa vida e a gente tem que entregar. A gente tem que ir lá no Monte Santo do Senhor e entregar. Falar, Senhor, está aqui. Está aqui, isso aqui não me pertence, eu não quero. Eu quero a tua graça, eu quero viver da tua glória. Mas aí tem que ter o nosso sacrifício, tem que ter a nossa força de vontade. Porque Deus ele não invade a vida de ninguém. Ele não tira nada de ninguém se você não entregar. Só que é tão tremendo que quando você entrega, Deus ele quebra aquela necessidade demoníaca que você tem sobre aquilo. Ele anula. Ele anula. É impressionante, mas você tem que dar o primeiro passo. Porque tudo o que nos faz mal não provém de Deus. Tudo o que é usado na nossa vida para nos destruir não provém de Deus. Toda a contaminação que a gente deixa entrar dentro de nós não é de Deus. Então, nós temos que tomar a determinação de ir lá nos pés do Senhor e entregar. Falar, Tó, isso não me pertence. Amém? Deus está usando uma forma, um sentido figurado de falar para vocês, e até usando a passagem de Abraão, porque é o que ele quer. E isso é algo que ficou muito claro na minha mente. Ele precisa que você entregue o seu Isaac. E esse Isaac não é o Isaac de Abraão, não é o Isaac abençoado, filho de Abraão, que Deus provou a fé de Abraão e depois ele devolveu. É um Isaac que não te faz bem. É um Isaac doentio, que você tem que deixar hoje aqui no altar do Senhor. Hoje é a tua chance. E talvez você não tenha outra chance. Então não saia daqui sem dar o teu melhor. Sem realmente entregar de fato e de verdade. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que é que você tem que entregar para Ele. Então entregue. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Fique de pé. Aleluia, Senhor.
encontro, por favor, daqueles primeiros encontros, né? Busque a presença do Senhor. Você precisa compreender que quando você dá o primeiro passo, quando você decide, o mal ele não pode anular a tua vontade e a vontade de Deus. Mas o primeiro passo, a decisão, ela tem que ser sua. Tem que partir de você. O Senhor vai trazer